Bom dia, galera! Bom dia! Vamos lá. Galera, falar de 68 pra cá não é uma coisa tão fácil pra mim, porque em 68 eu tinha 7 anos de idade. Né? Pode não parecer, vocês podem não acreditar, mas é verdade. Eu nasci em 61. E aí eu me lembrei de uma coisa que se não foi em 68, foi em 67 ou foi em 66, mas, como ninguém tem certeza, passou a ser em 68. Em 68 eu fui ao Maracanã pela primeira vez. Pai botafoguense, Flamengo e Botafogo. Naquela época o Botafogo ganhava tudo, né? Na época já tinha acabado a geração do Garrincha, mas tinha começado Jairzinho, Gerson, enfim, aquele Manga, era o goleiro e tal. Botafogo 4-0 no Flamengo. Eu lá, pequenininho na arquibancada, com cabelo ainda. Porra, olhei pro lado do Botafogo, aquela torcida pequenininha comemorando pra cacete. Olhei pro outro lado, aquela torcida enorme, tentando fazer o time ganhar, o time perdendo de 4-0. Eu falei, porra, pai, quero ser aquilo ali. Não quero mais isso aqui, não. Bom, então eu virei flamenguista em 68, que na verdade foi em 66, mas eu joguei para 68 agora para ficar bonito. Auge da propaganda da ditadura no Brasil. Né? Então, vamos ouvir. Você tem 2 minutos, mas é uma música que talvez você já tenha ouvido, porque é muito conhecida. Em ação, pra frente Brasil, do meu coração. Todos juntos vamos, pra frente Brasil, salve a seleção. De repente é aquela corrente pra frente, parece que todo o Brasil deu a mão. Todos ligados na mesma emoção, tudo é um só coração. Todos juntos vamos, pra frente Brasil, Brasil, salve a seleção. Todos juntos. Isto é Hollywood, ao sucesso com ele. Então, Hollywood era um cigarro, era posicionado como um cigarro para jovens que tem sucesso. Né? E o sucesso para o jovem, naquele tempo, pelo menos o considerado sucesso para o jovem, era o cara que se dava bem nos esportes. Né? Então, foram muitos comerciais e vários esportes, inclusive, lançados, várias coisas lançadas através de Hollywood. Não só músicas, mas até alguns esportes foram lançados por Hollywood. Né? O próximo comercial é um comercial de cigarro também, que é, vamos dizer assim, a antítese do Hollywood. Porque o Hollywood, ele vende, eram campanhas mágicas, né? Campanhas que vendiam, que apelavam totalmente para o emocional. E aí lançou-se o cigarro que pretendia ser o concorrente do Hollywood. Esse cigarro acabou não dando muito certo, mas ele pretendia ser o concorrente do Hollywood, mostrando o seguinte, porra, não é nada disso. Eu quero fumar um cigarro com a mesma qualidade do melhor cigarro, mas eu quero pagar menos por isso. Eu quero levar vantagem. E aí surgiu a tal da lei do Gerson, com esse comercial aí, lançamento do cigarro Vila Rica. Imagina uma... Campeão do mundo de 70. Você que sempre fumou, por que Vila Rica? É difícil dizer porque se gosta de um bom cigarro, certo? Eu gosto de Vila Rica porque ele é gostoso, suave e não irrita a garganta. Olha a cor deste fumo. E o filtro longo suaviza mesmo. Por que pagar mais caro se o Vila me dá tudo aquilo que eu quero de um bom cigarro? Gosto de levar vantagem em tudo, certo? Leve vantagem você também. Leve Vila Rica. Então, percebo, isso é exatamente um contraponto a Hollywood, tentar vender o cigarro pela Gerson. racional. Os jogadores daquela época não eram exatamente atletas como os jogadores de hoje pretendem ser. Muitos também não são. O Gerson fumava alucinadamente no intervalo dos jogos, inclusive. Imagina isso hoje em dia, né? Outros tempos. Então, propaganda de cigarro, né? Que depois foi proibido. E foi um baque, né? Algumas agências... eu me lembro quando a propaganda de cigarro foi proibida, quando saiu a lei que ela foi proibida... foi uma terra arrasada na propaganda, que teve de demissão, que teve de agência encolhendo, porque eram anunciantes gigantescos. A Souza Cruz era o maior anunciante privado do Brasil, porque cada marca da Souza Cruz, que tinha, 30 marcas de cigarro, cada marca era uma puta conta. Era Calton, Charme, todos anunciavam alucinadamente. Né? Vamos lá, próximo. Esse é um comercial censurado, esse foi um comercial de absorvente feminino, e que foi censurado. Eu vou pedir para vocês assistirem esse comercial com uma, então, jovem atriz, Marília Pêra, e para vocês tentarem me dizer em que cena que o cara conseguiu pegar um problema, que não é problema, mas que ele achou que era um problema, e o comercial foi para a censura e foi retirado do ar. Marília, você
Você prefere rodar direto ou vamos dar uma passada no texto? Eu queria dar uma passadinha no texto pra não errar. Quero ver se eu rodo de primeira. Deixa eu ver o produto. Sabe, vai ser muito fácil pra mim fazer esse comercial do Sempre Livre que eu uso. Você conhece? Não. Não? É muito bom. É um novo absorvente higiênico. Ele tem uma diferença, quer ver? Vou te mostrar. Essa parte aqui você destaca e ele adere a calcinha. Quer dizer que não tem que usar cintos, presilha, nada disso. Dá uma segurança e uma proteção incríveis. Sabe como é que eu descobri o Sempre Livre? Quanto? Tô sempre trabalhando muito, né? Do teatro pra televisão, da televisão pro teatro. No meio dessa correria toda, eu descobri que era muito bom usar o Sempre Livre. Vai rodar? É? Ok, Maria. Pronto. Como é que tá a maquiagem? Pra mim tá bom. Tá? Tá bom, então ok. Bem, pessoal, vamos rodar. Eu não repassei o texto. Na próxima vez, experimente o novo Sempre Livre da Johnson & Johnson. É realmente sensacional. Aonde que pegou aí? O que que tem? O que que aí pode ter sido considerado atentado ao pudor? Que foi por esse motivo que esse comercial foi censurado. Alguém tem alguma ideia? Quando ela retira o adesivo do absorvente, porque aquilo pode ir ao imaginário masculino que imagina aquela coisa colando no local devido, né? Então, foram 3 reclamações para os órgãos de censura. 3 reclamações do Brasil inteiro e esse filme foi retirado do ar. É uma história completamente maluca, né? Uma maluquice imaginar isso. Isso já foi em 75. É uma coisa de doido, coisa de doido. Realmente não dá para imaginar um troço desse. Porque justamente a retirada do adesivo é o diferencial do produto. É onde ela está vendendo. É a diferença na época do Sempre Livre para todos os outros que existiam na época. Né? Quer dizer, então você literalmente matou a campanha. Né? Porque o pedido foi para retirar aquela cena. Bom, retirando aquela cena, o produto não faz mais sentido. Aquilo é o diferencial do produto. Né? Enfim. Bom, esse é um outro comercial que eu adoro, um comercial clássico também, no final dos anos 70, lançamento de um sorvete da Iopa, comercial lindo, lúdico, bem legal, a propaganda brasileira chegando ao nível que ela tem hoje, né? Claro, que aqui com as técnicas dos anos 70, com a estética dos anos 70, mas chegando ao nível de apuro de produção pela qual ela se notabilizou até hoje. Dammi un cornetto molto croccante e più cremoso e da gelato. Cornetto, sei proprio a Italia, io voglio tanto. Cornetto mio. Vou dizer para vocês que, cara, não existe nada mais difícil do que preparar uma palestra dessa, porque a propaganda brasileira é riquíssima em filmes lindíssimos, em campanhas maravilhosas, ou criativas, ou gostosas de se ver, ou engraçadas. É muito difícil. Eu peguei 3 ou 4 comerciais de cada década, senão ia ficar enorme. Mas, porra, assim, eu fiz uma pré-seleção de... bom, ontem às 2h30 da manhã eu estava com 120 comerciais para escolher alguns para trazer para vocês. Né? Então, estourei o HD, foi uma loucura. Vamos lá, 80. Bom, aqui foi criado... isso aqui é a criação de um personagem que foi criado neste comercial aí, que foi o primeiro de uma série enorme. O personagem ficou tão importante para a marca, para a empresa, que ele acabou virando logomarca da empresa. Mas ele não era uma logomarca da empresa. Hoje ele assina todos os comerciais dessa marca. Então vamos lá, olha que legal esse comercial aí, da década de 80 a 81. Oh, dúvida cruel. O que fazer para o jantar? Que tal o presunto Sadia? Não sei. Mortadela, madame? Sim, eu... E não Sadia? Rosbi... Então eu trouxe um exemplo aqui de uma campanha de 82, que essa campanha foi pro ar antes da Copa de 82, né? Eu devo dizer para vocês que desde a Copa de 82 eu parei de ver seleção brasileira, porque não existe nenhuma justiça maior no futebol mundial que o Brasil não ter sido campeão em 82, com uma seleção que para mim era tão boa quanto a de 70, mas não ganhou, porque futebol nem sempre o melhor ganha, senão o Flamengo seria campeão todo ano. Então, essa campanha de 82, eu trouxe a versão dela que foi veiculada aqui no Brasil e a versão dela que foi veiculada na Argentina, para vocês verem como uma campanha globalizada pode ser veiculada em vários países. Vamos lá, primeira. Eu posso ajudar você?
Não quer minha Coca-Cola? Não. Toma, pode beber. Tá bom. Coca-Cola é um sorriso Pra repartir, pra refrescar. sorrir é tão bom. Tchau. Quero ver você sorrir. Ei, garoto. Coca-Cola da Matilda. Coca-Cola, um sorriso. Pô, isso é Deus, né? Não preciso falar mais nada. Bom, vamos lá, próxima. Como é que foi essa mesma campanha veiculada na Argentina? Bom, é igual. É isso. Bom, depois descobriram que a Coca que ele gostava era outra, mas enfim. Bom, esse é um comercial interessante, porque em 1980, a gente já está vivendo no último dos governos militares, e existe aquele processo chamado processo de abertura política, né? Então, em 78, na verdade, 2 anos antes, os publicitários brasileiros, aborrecidos com esse problema de censura, alguns publicitários importantes criaram uma coisa chamada Código de Regulamentação Publicitária, que deu origem, em 1980, ao nascimento do CONAR, Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitário. O CONAR ele existiu para os próprios publicitários criticassem as campanhas ao ponto de recomendar sua retirada do ar ou não. O CONAR, teoricamente, ele não tem o poder de retirar uma campanha do ar, mas ele recomenda que aquela campanha saia do ar caso ache que ela extrapole valores éticos. O procedimento para que um comercial vá para o CONAR é também através de reclamações do consumidor. Só que, em vez de reclamar para o governo, reclama para o CONAR tem uma câmara de julgamento formada por publicitários. Os publicitários que fizeram a campanha, obviamente, vão lá, defendem suas posições. A pessoa que fez a acusação, vamos dizer, defende por que acha que o comercial tem que sair do ar. A agência ou o anunciante que é daquela campanha, vai lá e defende também, e aí há um julgamento, e aí se recomenda ou não a retirada do ar. Né? Foi uma forma de abrandar, de acabar com a censura, fazendo com que nós próprios publicitários... Pois é, eu quero dizer para vocês, eu estava aqui na paralela falando com ela, exatamente isso. Os anos 80, a partir da metade dos anos 80 e os anos 90 até metade dos anos 2000, foi realmente a época que nós tivemos a liberdade de expressão na propaganda. Porque depois disso surgiu uma outra ditadura, que hoje está muito forte e que está matando a criação publicitária, que é a ditadura do politicamente correto. Então nós estamos na propaganda hoje, vivendo uma ditadura como nós vivíamos nos anos 70. Né? E nessa época, vocês vão ver algumas peças agora, como vocês viram essa, que talvez hoje essa peça tivesse milhares de reclamações, essas que vocês acabaram de ver. Né? Mas na época ela passou e foi um puta sucesso. Né? A próxima campanha é a campanha considerada até hoje, por muitos, por mim, como o melhor comercial de todos os tempos da propaganda. Junto com a campanha da Apple de 94, talvez tenham sido as grandes campanhas da propaganda mundial. Né? Ela foi grande prêmio do Festival de Cannes de 87, né? E já é da W Brasil, que foi a agência do Washington Oliveto, né? Que depois virou W Macam, porque ele se juntou com a Macam. Eu acho extremamente sensível, a imagem não está boa, uma campanha super sensível, super bonita.
primeiro Valizé, a gente nunca esquece. A imagem não está tão boa, a gente não pegou tantas expressões dela. As expressões dela que contam, realmente falam bastante do sentimento dela com o primeiro sutiã, com a emoção do primeiro sutiã. Esse comercial aí, que vocês vão ver agora também, do Washington, é um comercial que brinca com a ditadura. É um comercial de 89, a gente já não tinha mais a ditadura, 88, 89. Se falava muito sobre a ditadura, né? E a verdade é que naquela época, logo depois que acabou a ditadura, foi a hora que a gente pôde falar da ditadura, finalmente, com liberdade, para falar da ditadura, né? Porque durante a ditadura você não podia falar da ditadura, senão você era contra o regime e ia acabar preso, né? Então ele fez um comercial de jeans. Starup sofre um processo especial de lavagem. Starup é resistente e tem caimento perfeito. Starup passa pelo mais rigoroso controle de qualidade e dá total liberdade aos seus movimentos. Starup, o mais testado, o mais procurado. Se não for Starup, proteste. Ele conseguiu vender todos os atributos da calça, né, do produto, brincando com a repressão, brincando com a ditadura. O MBA é uma foda, né? Então, o gerente de marketing faz a porra do MBA, tem um manual do MBA do que pode e do que não pode fazer na propaganda, tem que começar com isso, não pode usar a palavra não no título, não pode uma porrada, tem tudo que não pode você aprende no MBA. Eu queria que eles ensinassem o que pode. Porque tudo que não pode, não se deve fazer na propaganda, você aprende no MBA. E aí você, desculpa o termo, fode a agência, né? Você fode a criação da agência. Não consegue, é muito difícil aprovar uma campanha que eu, Marcelo, dentro do que eu entendo como criatividade, entenda como propaganda criativa. Eu hoje não gosto do trabalho que a minha agência faz. Às vezes eu passo um briefing, recebo da minha criação do trabalho, está correto, está de acordo com o briefing. Porra, eu sei que o cliente vai aprovar, mas olha, puta que pariu. Cara, um produto desse dava para fazer um negócio muito melhor do que isso. Quando passa pelo cliente, se for um cliente maior, vai botar na pesquisa, não passa pela pesquisa. É tanta barreira que você desiste, você tem que faturar também, a agência precisa de viver. Você acaba botando no ar um trabalho que você não se orgulha, muitas vezes, né? Então, esse é um grande problema da propaganda hoje. Muito mais do que discutir mídia social, se está acabando com a propaganda, vai acabar, isso é babaquice. Mídia social é mídia. Mídia social é mídia, e se a ideia for boa, ela vai ser boa no Facebook, no Instagram e na televisão. Em 2004, eu fiquei completamente de saco cheio do Eduardo Fischer, ele é uma pessoa maravilhosa, é o cara que me ensinou uma coisa que eu levo para a vida. Quer dizer, ele falava essa frase aos 4 cantos 20 vezes por dia na agência. O impossível só existe na cabeça dos acomodados. O impossível só existe na cabeça dos acomodados. Era um mantra dele da agência. Então, assim, se a gente entrasse numa que a gente ia fazer alguma coisa, a gente se virava e fazia, cara. Ele não tinha limite, né? Então, ele era maravilhoso, mas era uma pessoa muito difícil no dia a dia, eu não aguentava mais. Eu viajava feito maluco, a gente abriu 10 agências, eu era o cara que viajava. Então, não existe uma censura oficial, né? Isso não existe, como existia nos anos 60, que você fazia um comercial que, se fosse censurado, eu imagino, o criador de um comercial que foi censurado com censor, foi lá na minha agência, mandou tirar do ar, no mínimo eu ia ficar com medo de sair na rua, porque você não sabe se ia chegar em casa. Então isso não existe, né? Já é meio caminho andado. Agora, as mídias sociais, elas trouxeram... hoje as grandes campanhas elas são muito mais focadas em produção, em grandes produções, em trabalhos extremamente bem feitos, com muito requinte de produção, mas com muito menos ideia. Porque uma boa ideia, ela sempre vai gerar alguma discussão. Se você tiver uma puta ideia e essa ideia não gera nenhuma discussão, não é uma puta ideia. Entendeu? Então, isso é o que atrapalha a propaganda hoje, né? Eu diria para vocês que é muito mais difícil para a gente fazer uma boa campanha hoje do que era há 20 anos atrás. É muito mais difícil. Até porque os clientes também são extremamente caretas, que é uma foda. Essa ditadura... Deixa aí. Todos os meus contatos, Facebook, Instagram. Por favor, podem me adicionar.